O futuro é o passado em preparação. Por isso, uma pergunta para você e para mim: qual passado nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Melhor não é gradação, melhor não é escala, melhor é atitude. Escala é ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo é escala. Melhor é atitude. Você pode ser ótima, você pode ser ótimo, você precisa fazer melhor. Precisa para quê? Quem está mandando? Ninguém. É só para você afastar de si mesma ou de si mesmo a mediocridade. Dizia, o que tem se eu quiser ser medíocre? Bom, seja. Antônio Bujana, um estupendo ator, diretor, que aliás criou na TV Cultura, da qual eu sou comentarista do programa Provocações, que hoje o Marcelo Taz apresenta. Ele tem uma frase que eu acho genial. Eu acabo de colocá-la até num livro que não saiu ainda. Ele dizia, a vida é tua, estrague-a como quiser. A vida é tua, estrague-a como quiser. Mas uma das maneiras de estragar a vida, sabe qual é? A mediocridade. Eu faço o que eu posso. Gente morna, atenção, Deus vomitará os mornos. Quando eu me for, eu quero sim, encontrando a fonte da vida, seja como for, que ele, ela, o que for, diga, valeu, Cortella, você procurou, não foi fácil, você procurou fazer o teu possível melhor. Porque se eu chegar para ele e disser, eu faço o que eu posso. Ele falou, então, agora você não faz mais. Não tem mais tempo. Olha só. Por que eu digo isso? Porque quando você, numa noite desta, vem, deixa pleno esse espaço, numa palestra que é, faça o teu melhor, a competência e o risco da mediocridade é sinal concreto, real, que você não quer, como eu não quero, o risco da mediocridade. Senão você não viria. Você não viria para buscar, sabe o quê? Reflexões. Eu não estou dando receita, nem saberia fazê-lo, mas eu estou refletindo para se pensar. Eu preciso ser o melhor Cortella marido. Insisto, eu não quero ser o melhor marido do mundo. Se for, ótimo, mas não é essa a intenção. Eu não quero ser o melhor professor do mundo, eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Porque, claro, eu tenho que fazer por merecer. Em 2042, 2052, nós seremos olhadas e olhados como homens e mulheres que fizemos o quê? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa herança? Qual é a nossa obra? Quando em 2042, 2052, olharem o nosso tempo, imaginarão que nós somos homens e mulheres que falamos, eu faço o que eu posso. Ou fomos capazes sim de viver e dizer, eu faço o que eu posso. Ou seja, não deixe de fazer o que pode ser feito. E nesse que pode ser feito, faça o meu melhor naquela condição. Evidentemente, se a gente não pode, por conta ainda de um momento de restrições, fazer com que a gente se encontre mais proximamente, como lembrou o Paulo Godoy no início, né, de tirar fotos, mas a gente pode fazer de outro modo. A hora que terminar, o Pedro virá e vai fazer, né, uma foto nossa, mais panorâmica, vamos postar no site da palestra. A gente vai fazer em 3, 4 blocos, provavelmente, né, para poder caber em todas as pessoas. É o melhor na condição que a gente tem, porque é o que equivale. Algo que todas as vezes que posso eu repito. Eu admiro imensamente e peço licença ao Godoy para passar 3 minutos, né, das 10h15, mas eu admiro imensamente um médico nascido naquilo que hoje é a Alemanha, uma parte Áustria, um homem que é especial no campo da inteligência, da medicina,
um homem estupendo que é Albert Schweitzer. Schweitzer, aliás, foi prêmio Nobel da Paz em 1952. Schweitzer é alguém lembrado em vários lugares, com toda a razão. Aliás, até os 30 anos de idade ele era professor, como eu. E aos 30 anos ele decidiu que ele queria fazer melhor a vida dele na vida. E aí ele decidiu fazer medicina. Formou-se aos 37 anos e fez uma coisa incrível. Ele foi embora para o Gabão, na África, onde ele ficou 50 anos, meio século, colocando a vida dele a serviço das outras vidas. O que é que levou a nós, humanas e humanos, na nossa trajetória, a criarmos arte? Afinal de contas, qual é a utilidade? Qual é a finalidade de nós, por exemplo, fazermos música, poesia? Como dizia o grande educador Rubem Alves, qual é a finalidade de plantar jardins, de escrever poemas? É deixar a nossa marca no mundo. E não apenas sobrevivermos, mas sermos capazes também de existirmos de modo intencional, de modo decisivo, de modo vigoroso. Eu, Cortella, não quero apenas passar pela existência, eu quero vivê-la, com todas as intempéries, dificuldades, turbulências, tempestades que temos à nossa volta. Ainda assim, eu não quero, como dizem alguns, estar só de passagem. Às vezes se diz, eu estou de passagem. Sim, estamos sempre de passagem à medida mesmo em que somos finitos. Mas essa passagem não pode ser sem deixar alguma marca, sem deixar algum legado, sem deixar alguma obra que dê a nós algo especial. Um dia, a filósofa Terezinha Rios, de quem eu sou amigo há décadas, ela mineira de Belo Horizonte, mas que vive também em São Paulo, disse: nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. Ela não falava de religião. Ela dizia: a nossa eternidade vem na nossa obra, naquilo que a gente deixa como nosso legado. Durante esse período pandêmico mais forte, inclemente, porque eu sou da área de filosofia, a filosofia também lida, com temas relativos a pontos fortes da vida, como o existir e deixar de existir, a origem do mal, qual é a razão de nós termos o sofrimento como possibilidade e ao mesmo tempo algumas pessoas terem crença numa fonte da vida que é bondosa e amorosa. Tudo aquilo que no cotidiano vem à tua cabeça e vem à minha. Uma das perguntas que mais me foi feita, e um dia, inicialmente, a resposta que dei, ela serviu depois para conduzir outras delas, era uma resposta que num primeiro momento respondia a algo surreal. Uma jornalista, numa entrevista, virou e disse: sim, professor, nós estamos num momento em que há uma mortandade muito forte à nossa volta, nós estamos com ameaças em relação à nossa sobrevivência. O senhor sabe que é mortal? Claro, eu já sabia, ela não precisaria me relembrar, mas ela disse: quando o senhor se for, o que o senhor quer que Deus fale para o senhor quando o senhor encontrá-lo? Essa não é uma pergunta tão simples, embora ela contenha dentro dela um elogio maravilhoso. Porque a suposição dela é que era Deus que eu iria encontrar. Primeiro, que ela tinha uma suposição de que Deus existe. Isso é uma questão de decisão individual. A fé, ela é uma marca que pessoas carregam ao seu modo. Como eu costumo dizer, religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Tem gente que é tonta na ciência, na filosofia, no jornalismo, no esporte, na política. Por isso, religião não é coisa de gente tonta. É que tem gente que é tonta e gente que não é em vários lugares. E nesse sentido, há pessoas que têm a crença numa existência de uma fonte amorosa da vida. E essa crença, claro, alguns podem chamar de Deus ou o nome que der. Não é isso que me importa. Na pergunta dela foi: o que é que o senhor quer que Deus diga ao senhor quando o senhor encontrá-lo? Digo de novo, o elogio é maravilhoso. Imaginar que é Deus que eu vou encontrar, a fonte da vida e não a fonte da não-vida, se isso também tem o seu lugar. Eu disse o seguinte: sabe o que eu queria que ele falasse para mim? Eu queria que ele olhasse para mim e dissesse assim: valeu, Cortella. Valeu.
Eu te dei uma coisa magnífica, misteriosa, uma dádiva chamada vida, e você lutou para não desperdiçar com mesquinhez, com tolice, com egoísmo. Foi difícil. Várias vezes você caiu em tentação, em algumas delas se deixou arrastar pela tentação, mas não ficou ali no pântano, levantou outra vez e saiu. Por isso, valeu, Cortella. Aliás, eu disse a jornalista uma coisa antes que eu não contei aqui. Eu disse que antes até de eu dizer que Deus falaria para mim, valeu, Cortella, eu queria que ele falasse outra coisa antes, quando eu chegasse, que fosse assim, nossa, como você demorou. Mas na ideia do valeu, para fazer valer de fato, eu preciso ser capaz, digo de novo, de romper a mediocridade que nos arrasta com facilidade. 6 de junho de 1944, há 78 anos, nós tivemos na Europa um movimento muito forte, apelidado também na época de Dia D, há 78 anos, quando tropas de vários países, chamados aliados, enfrentaram na Europa um momento muito difícil na história da humanidade, especialmente nessa região do planeta, que já houvera vitimado milhões de pessoas, que foi a Segunda Guerra Mundial. E o dia 6 de junho de 1944 lembra exatamente a invasão da Normandia e, portanto, a possibilidade de se chegar até a ocupação homicida nazista na Europa, que fazia presença não só na França, como também em outras regiões ali. E é interessante porque este evento, há 78 anos, que envolveu mais de 150 mil soldados que foram combater o homicida, que na Europa tinha ali a sua presença. Muitas perdas aconteceram, muita gente pereceu naquele momento, e se você se lembra, talvez nosso maior débito com essa geração que lá estava e lá pereceu, e que hoje, claro, sendo 78 anos, é uma geração que, sem dúvida, já deve ter falecido, poucos restaram. Nós temos um débito com homens e mulheres em vários lugares do mundo que foram capazes de fazer o melhor. E em várias situações deram a vida para que houvesse maior preservação da liberdade, da emancipação, da autonomia. Tal como nós temos um débito com homens e mulheres que, de 2 anos para cá, ajudaram a cuidar da nossa sobrevivência, da nossa capacidade de vida, das nossas comunidades em várias áreas. Cada pessoa aqui dentro desse espaço tem suas marcas, suas cicatrizes, suas dores, mas eu não tenho dúvida que cada um e cada uma de nós sabe o quanto muita gente fez o seu melhor para que a gente continuasse existindo como estamos. Tal como há 78 anos, nós tivemos esse evento, que eu lembrei, em que muita gente não só se envolveu, como foi ali necessária para que a gente pudesse depois ter um momento menos agoniado dentro da história humana. Uma das coisas que se poderia imaginar é qual é o débito que nós temos dentro dessas circunstâncias com as pessoas que foram e são capazes de não serem mornas. Uma das coisas que a ocupação na Normandia exigiu é que naquela situação não dava para ser morno, isto é, ou se enfrentava ali, a partir daquele lugar, a ocupação homicida na Europa, e isso era feito com toda a energia, toda a capacidade, toda a dedicação, ou haveria um número muito maior de perdas dentro daquela circunstância. E eu falo de morna porque uma das coisas que eu gosto de lembrar sempre é que você e eu, para que a gente seja capaz de fazer o nosso melhor, nós temos que recusar a mornidade. Você sabe que as 3 grandes religiões que têm um livro como sua referência, as 3 grandes religiões que utilizam aquilo que pode ser chamado, usando aí o termo grego, a sua Bíblia, isto é, o seu conjunto de livros sagrados, seja o judaísmo, que é o originário, e depois suas 2 formas de desdobramento, que é o cristianismo e o islamismo,
essas três grandes religiões têm uma ideia que é muito forte, que é a ideia de juízo final. Você não precisa ter religião para acreditar nisso. Religião é uma coisa privada, cada um decide. Mas a ideia de juízo final sempre me deixa preocupado, não por ser final, mas por ser juízo. Dizem essas religiões que no dia que você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar: vem aqui para um particular. E aí? Na tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Você sabe que tem gente que espera esse momento para achar a resposta. E há pessoas que se dedicam a encontrar a resposta enquanto vivem. Isto é, fazem da sua vida uma possibilidade de ter propósito, ter sentido. E que não ficam no mais ou menos. Sabe, gente mais ou menos? Mais ou menos envolvida, mais ou menos amiga, mais ou menos competente, mais ou menos cidadã, mais ou menos. Gente que dá pro gasto. Já imaginou? Das três religiões que tem um livro que fala do juízo final, o cristianismo, que muita gente conhece bem aqui, tem um livro só sobre isso, que é o último livro da Bíblia dos cristãos. Quem já pegou a Bíblia dos cristãos em mãos sabe que ela tem, na sua parte exclusivamente cristã, que é o Novo Testamento, um livro chamado Livro da Revelação, ou Livro do Apocalipse, que é o 27º, né, dessa parte cristã da Bíblia. E esse livro, ele tem lá uma frase, atenção, tanto faz se é cristão ou não, se você é cristão ou não, essa é uma escolha tua, mas a frase serve para a gente pensar. Nesse livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos. Gente que não cheira nem fede. Sabe, gente morna? Morna na amizade, morna no casamento, morna na escola, morna na empresa, morna no hospital, morna. Aliás, você conhece gente morna? Gente morna é aquela que faz o que pode. Aliás, toda vez que você fala com ela, pede algo e diz: eu faço o que eu posso. Olha que interessante. Deus vomitará os mornos. Insisto, tanto faz se você tem religião ou não, mas a mornidade é o que mais pode te aproximar, e a mim, da mediocridade. Olha que interessante. Morno. A ideia de que Deus vomitará os mornos, gente morna é aquela pessoa que tem uma vida banal, fútil, mais ou menos. Você conhece gente assim? É gente, por exemplo, que você fala: e aí, como é que tá o casamento? Ah, ruim com ele, pior sem ele. Morna. Você conhece gente morna? Gente morna é aquela que, quando a gente podia apertar a mão sem nenhum tipo de restrição, você ia dar a mão para ela, ela dava só a mão, né? Você apertava aquela minhoca desmilinguida. Na hora que você ia abraçar a pessoa, ela te abraçava meio de lado, assim, parecia que estava com nojo. Gente morna. Morna. Morna na escola. E aí, como é que tá lá na universidade? Vamos levando, né? Vamos esperar um pouco. E aí? Eu sei, eu estou olhando aqui que tem muita professora. Eu sempre distingo, eu consigo saber quem é professora aqui pelas olheiras, né, à distância. E aí, como é que tá lá na escola? Vamos ver o que dá, né? Esperar, vai ter eleição agora. Morna. Morna na cidadania. E aí, como é que tá a conversa sobre o Brasil? Não me meto nessas coisas, não. Esquecendo uma frase antiga e verdadeira que diz que os ausentes nunca têm razão. Já imaginou? Morna. Morna na empresa, morna no trabalho, morna na religião. Eu conheço gente que vai a um culto ou uma missa e escolhe, por exemplo, o horário da missa no domingo, aquela missa mais curta.
Aí eu vou à missa das 10, que o padre faz uma missa. Então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Hã? Você chama ele de todo poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos.